Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, gente linda do meu canal. Como é bom estar com vocês aqui, hoje em especial, para tratarmos de mais um crime contra o patrimônio, o crime de roubo previsto no artigo 157 do Código Penal. Lembro a você que nós fizemos anteriormente um vídeo exatamente sobre o crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, que fala em subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Quando chegamos no crime de roubo, nós agregamos todos esses elementos a mais outras coisas, tá bom? Fica atento porque agora nós falamos em subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, mas esta subtração agora é realizada através, ou melhor, mediante violência ou grave ameaça, ou ainda mediante violência imprópria. Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Logo de início, observe, aqui no caput, nessa primeira parte, ó, na cabeça do artigo, o legislador trouxe para nós o que se chama de roubo próprio, tá bom? Esse IP ficou aqui meio estranho, mas dá para entender, tá bom? E aí o que eu tenho por roubo próprio? Ele fala, para nós, roubo próprio é subtrair para coisa alheia móvel para si ou para outra, em vez de uma fórmula básica, nuclear do furto, tá bom? E ele acrescenta mais algumas coisas. Essa subtração se dá mediante violência ou grave ameaça, ou para seguir a redação do tipo grave ameaça ou violência à pessoa. Eu estou falando de alguém que pegou um revólver, apontou para a vítima e disse: olha, me entrega o relógio, me entrega o seu brinco de ouro, a sua corrente de ouro, sua carteira, me entrega o carro. Senão eu atiro, senão eu te dou socos, pontapés, tá bom? Ele não bateu, ele não atirou, ele apenas ameaçou. Isso é o que eu tenho por grave ameaça, considerada como uma violência moral, tá bom? Ou vício compulsiva, a doutrina chama assim também, tá certo? Na sequência, eu também tenho como roubo se a subtração se der mediante violência à pessoa. Como assim? Aí o agente não só ameaça, ele dá uma rasteira na vítima, pisa na cabeça, dá um murro nela, espeta dá uma furadinha com uma faca, atira na vítima para depois subtrair dela os pertences valiosos, a coisa alheia móvel. Exatamente. O conceito de subtração, de coisa alheia móvel, essas discussões todas nós aprofundamos no vídeo referente ao furto, tá bom? Subtrair, que entende-se por causar diminuição patrimonial e se consuma com a inversão da posse, uma vez que o STJ e o STF, pelo menos do ponto de vista jurisprudencial, nós detectamos a adoção da teoria da amócio, tá bom? Então, se concretiza, se consuma o delito de roubo quando há a inversão da posse. É dizer, tá com a vítima é quando o agente, ó, realmente tira da vítima, inverte a posse. Não basta tocar, não basta segurar, tem que tirar da vítima. Aí tirou da vítima, consumou. Com um detalhe, mesmo que imediatamente seja empreendida perseguição e a coisa seja recuperada. Imagine, o cara chegou, apontou o revólver, tirou a carteira da vítima, tirou o celular da vítima, caríssimo. Meu Deus, por falar em caríssimo, o celular vai. Tem celulares de valores astronômicos, né? Então, ó, tirou da vítima, pronto, inverteu a posse, consumou. Se imediatamente a vítima correr atrás dele ou gritar pelos policiais, os policiais saírem correndo e conseguirem recuperar a coisa, esse roubo já está consumado. Por quê? Porque a consumação independe de posse mansa, pacífica e desvigiada. Quem está dizendo isso não sou eu, é o STJ. Olha a jurisprudência do STJ. O STJ trouxe a súmula 582 dizendo assim, ó, consuma-se o roubo com a inversão da posse do bem. Maravilha, falamos disso lá no furto. Ele trouxe, ó, trazendo para cá, para o roubo, a lógica é a mesma. E ele diz, ainda que por breve tempo
e, em seguida, a perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada. E aí vamos realçar em vermelho, sendo prescindível, portanto, dispensável, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Ou seja, inverteu a posse, consumou o roubo. Essa é a linha de entendimento trazida pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Então, o que nós observamos também aqui? Observamos que o roubo tem uma natureza de crime instantâneo e um crime material, seguindo a mesma lógica do que falamos lá no crime de furto, tá bom? Então, crime material, um crime instantâneo. Sobre o fato do roubo ser um crime material, por uma questão de lealdade, é muito importante esclarecer para vocês que isso não é tão pacífico, tá bom? Então, a depender da literatura que você buscar, pode ser que um doutrinador venha dizer que esse crime é um crime formal, tá bom? Só para deixar isso aqui como um registro para você, se você for na obra do professor Nutt, o professor Nutt diz que essa súmula 582 reforçou a compreensão de que o roubo é um crime material. Ao contrário, perdão, deixa eu só botar aqui, porque está descarregando. Meus amigos, estava descarregando, mas está aqui pertinho, já botei para carregar. Ao contrário do que você vai encontrar na obra do professor Kleber Masson. O professor Kleber Masson vai dizer para a gente que a súmula 582 confirma que o crime de roubo ele é um crime formal, porque, naturalmente, pela percepção do professor Nutt, olha, para consumar precisa haver a efetiva inversão da posse. Então, isso seria o resultado naturalístico. Mas, para o professor Kleber Masson, quando o STJ disse que não precisa da posse mansa, pacífica ou desvigiada, ele disse: este era o resultado naturalístico que eu não preciso. Então, na percepção do professor Kleber Masson, isso seria uma compreensão de que o crime seria formal. Bom, particularmente, penso que o raciocínio do professor Guilherme Nutt está mais coerente, uma vez que, quando nós estudamos o crime de furto, ficou muito claro que o furto é um crime material, consumando-se com a inversão da posse, causando a efetiva diminuição patrimonial. Se isso vai se perdurar ou se isso vai se tornar definitivo ou não, são outros 500. O fato é que houve a efetiva inversão da posse, consumou. E isso aqui seria o resultado naturalístico. Então, o que vale para o furto, vale também aqui no roubo. Parece-me muito claro isso. Porém, faço esse registro porque pode ser que você encontre uma divergência aí, estudando por um livro, estudando por outro, tá bom? E longe de mim aqui querer dizer que um está certo, o outro está errado. Eu, particularmente, sigo esse raciocínio do professor Nutt, que me parece muito claro, tá bom? Nesse ponto, eu não concordo muito com a percepção do professor Kleber Masson, que fala, inclusive, que a doutrina entende ser o entendimento dominante é que é um crime material, mas que a jurisprudência, por conta dessa súmula, entende que é formal. Não me parece muito acertado esse raciocínio. É só uma opinião minha. Eu sigo o raciocínio do professor Nutt nesse aspecto. Para mim, o crime de roubo é um crime material, tá certo? Até por uma coerência com o que estudamos em relação ao furto. Mas observe que o roubo ele pode ser praticado, esse roubo próprio, ele pode ser praticado mediante grave ameaça, que é uma violência moral, a vis compulsiva, ou violência à pessoa. Esse termo violência, eu quero que você acompanhe comigo esse realce aqui, ó. Esse termo violência à pessoa, nós estamos falando da violência própria, ou seja, aquela exercida por meios físicos. Como eu falei para você, o pontapé, a rasteira, o soco, enfim, basicamente essa linha de raciocínio. Agora observe que o legislador diz que também é roubo se a subtração se der mediante violência imprópria. E nesse momento você deve estar se perguntando, mas Dudu, onde é que está a violência imprópria que eu não encontrei aqui? Está na parte que eu costumo dizer aos meus amigos, aos meus alunos, que é a parte que todo mundo esquece quando estuda o roubo. É essa parte aqui, ó, meus amigos. Ó, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Meu amigo, se a subtração se der depois do agente ter reduzido a vítima à impossibilidade de resistência, isso também é roubo.
E é o roubo próprio praticado mediante violência imprópria. Olha que coisa interessante. No roubo próprio, eu tenho violência própria e violência imprópria como meios para se executar a subtração. Mas o que chamamos de violência imprópria? Como é que eu reduzo a vítima à impossibilidade de resistência? Basicamente, eu vou lhe trazer o exemplo mais clássico, mais claro, que você não vai esquecer mais nunca. Boa noite, Cinderela. O agente chega, dá o boa noite, Cinderela, a vítima adormece e depois de adormecida ele abre a jaqueta e tira o dinheiro. Houve a subtração. Não houve violência física, não houve violência própria, não houve grave ameaça, mas houve violência imprópria. Hipnose, violência imprópria. Narcóticos, entorpecentes, fazer a pessoa adormecer, violência imprópria. Digo mais, é possível encontrar na jurisprudência casos da vítima trancada. O agente tranca a vítima, impedindo que ela exerça o seu poder de defesa das suas coisas e se reconheceu como violência imprópria, ou seja, roubo. Pois é, meus amigos, roubo próprio, exatamente o que temos aí no caput, é o agente subtrair, mas antes de subtrair, ele emprega grave ameaça, violência própria ou violência imprópria. E aí eu tenho roubo. Do ponto de vista de classificação, arrematando o que falamos até aqui, dizemos o crime é comum em relação ao sujeito ativo, sujeito passivo, qualquer pessoa pode praticar, qualquer pessoa pode ser vítima. É um crime material, exige resultado naturalístico consistente na efetiva inversão da posse e diminuição patrimonial. Do ponto de vista subjetivo, o crime é doloso, exige elemento subjetivo especial, o agente retira a coisa com ânimos de assenhoreamento, entendam, a subtração se dá dolosamente, ou seja, com ânimos furandi, e o ânimos específico de assenhoreamento, ou seja, ter a coisa para si ou para outrem. Ele quer tirar da vítima definitivamente. Eu tenho aqui o ânimos reinsibe habendi, mencionado lá no furto e que se aplica aqui também. Nós temos, portanto, um crime com dolo aliado ao elemento subjetivo especial. O agente age com ânimos furandi, a intenção de subtrair o dolo, aliado ao ânimos de assenhoreamento, ter a coisa para si ou para outrem, como diz o tipo penal. Dizemos também que esse crime é instantâneo, se consuma no instante da inversão da posse. Por isso, observe, a consumação não há prolongamento no tempo, já está consumado naquele instante, tá bom? Fique atento para esse detalhe. Do ponto de vista ainda classificatório, dizemos, a conduta de subtrair é uma conduta comissiva. O agente age, é um comportamento positivo, tá certo? Fique atento para esse detalhe. Mas é evidente, meus amigos, que se há roubo próprio, nós temos também o chamado roubo impróprio. E onde é que está esse roubo impróprio? Espera aí, deixa eu colocar aqui para você. Onde é que está o roubo impróprio? Roubo impróprio está aqui, ó, no parágrafo 1º. O parágrafo 1º traz para nós o roubo impróprio. O roubo impróprio, observem, eu costumo dizer aos meus alunos que quase sempre, pelo menos as hipóteses que eu conheço funcionam assim. Quando você tem no direito um instituto chamado próprio e outro instituto chamado impróprio, esse que chamamos de impróprio normalmente é uma mistura, é uma figura híbrida, é uma mistura de duas coisas distintas, tipo água e fogo. Eu consegui misturar água e fogo, água e vinho, água e óleo. Eu consegui chegar numa figura híbrida, mista. Basicamente é isso. E quando chegamos aqui no roubo impróprio, esse aqui, ó, meus amigos, ó, do parágrafo 1º, que eu estou grifando aqui, este roubo impróprio, ele é uma figura híbrida, porque ele começa como furto e depois ele se transforma no roubo. O que acontece é que o agente começa furtando, ele começa apenas subtraindo. Ele não emprega violência, grave ameaça ou reduz a vítima à impossibilidade de resistência para subtrair. Aqui no parágrafo 1º, o agente primeiro subtrai. Mas depois de subtrair da coisa, aí vem a violência ou grave ameaça. Vamos observar o que diz o parágrafo 1º? Vem comigo, acompanhe a leitura atenta. Ele diz assim, ó. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, ou seja, ele já subtraiu a coisa, gravou isso, o agente
emprega violência, essa violência é a violência própria contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar, ai que o negócio saiu, peraí, a fim de assegurar impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem. Basicamente, o que temos aqui é o que chamamos de roubo impróprio, em que o agente primeiro furta, primeiro subtrai e depois, para vazar, garantir a detenção da coisa, garantir a impunidade, aplica a grave ameaça ou violência. Dois aspectos importantes que você deve ficar atento. Primeiro, observe que no roubo próprio, olha o que eu estou falando para você, no roubo próprio, lá no caput, o que é que eu tenho? Ele é praticado mediante grave ameaça, violência própria ou violência imprópria. No roubo impróprio, ele é praticado só com grave ameaça ou violência própria. No roubo impróprio, não tem violência imprópria. No roubo impróprio, o agente subtrai, na hora que está saindo, o vigilante chegou e disse: rapaz, para aí! Ele chegou e disse: espera aí! E atirou na direção do vigilante. O que é que eu tenho? Roubo impróprio, porque ele atirou para fugir, ele atirou para ficar com a coisa. A vítima, depois de ver o cara pegando a bicicleta, correu atrás dele, ele pegou e arrumou uma pedra na direção da vítima, ou atirou na direção da vítima. Ou então ameaçou: não venha não, meu irmão, olha o meu revólver aqui, senão vou lhe pipocar. Pois é, meu amigo, Zezinho Boca de 09 não ia vacilar. Pegou, apontou para a vítima: não venha não. A vítima parou e ele fugiu com o bem. O que é que eu tenho, meus amigos? Eu tenho roubo impróprio. Porque a grave ameaça, nesse momento, ó, que ele apontou o revólver, disse: não venha não, que aí grave ameaça, tá bom? Nesse momento, eu tenho um roubo impróprio. Ele já tinha subtraído a coisa. Depois ele praticou a grave ameaça para garantir a detenção ou a impunidade, nesse caso os dois, né? Agora nós falaremos do roubo majorado. O que é que acontece aqui? O legislador estabeleceu nos parágrafos 2º A e 2º B causas especiais de aumento de pena, tá bom? Cuidado, às vezes, em alguma decisão, pode ser que você encontre lá alguém chamando isso de roubo qualificado, mas isso não é roubo qualificado. Roubo qualificado está no parágrafo 3º, que é um roubo qualificado pelo resultado, nós falaremos depois. Nesse primeiro momento, nesta tela, do parágrafo 2º, na tela seguinte, parágrafo 2º A e parágrafo 2º B, nós temos roubo majorado, tá bom? Que na verdade são causas de aumento aplicáveis especificamente ao roubo. E fique muito atento, porque lá no furto nós tínhamos circunstâncias que qualificavam o furto, e quando chegamos aqui, na verdade, algumas são coincidentes, mas não qualificam o roubo, simplesmente aumentam a pena, tem um percentual de aumento, ou seja, é apenas uma causa de aumento. É o que vai acontecer quando a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, tá bom? Então fica atento para não confundir qualificadora com circunstância que apenas proporciona o aumento da pena, que é o caso aqui, tá certo? Então, no roubo, nós observaremos que a pena será aumentada de 1/3 até a metade, tá bom? Presta atenção. Se ele for praticado em concurso de 2 ou mais pessoas. Aqui, um crime nesse aspecto de concurso necessário, porque eu preciso de 2 ou mais pessoas reunidas para praticar o roubo, tá certo? Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Meus amigos, transporte de valores pode ser dinheiro, pode ser joias, pode ser títulos da dívida pública, títulos de crédito com representativos de valores, né? Podem ser transformados, né, em valores ou mercadorias. Então, tudo isso, só para exemplificar, conseguindo a ideia de valores para se entender esse dispositivo. Destacando a você que a imagem mais clara do transporte de valores que eu tenho, que eu acredito que você tenha, é exatamente daquelas empresas que vão às agências bancárias
e levam o dinheiro, retiram o dinheiro, levam para outro lugar. Beleza, acho que essa é a figura típica, mas não se aplica somente a ela, tá certo? Nós também aplicamos transporte de valores a um office boy contratado para levar o dinheiro, aquele funcionário do banco que vai tirar o dinheiro do caixa eletrônico, ou vai abastecer o dinheiro do caixa eletrônico, no caixa eletrônico. Então, são situações variadas. Agora, só fique atento que, nesse caso, a vítima não pode ser o proprietário do bem, tá certo? Aqui é uma pessoa contratada pelo proprietário do bem para levar os valores. E o outro aspecto que o dispositivo ressalta: não basta estar transportando valores. O agente, ou seja, aquele que pratica o roubo, deve saber que a vítima está transportando valores. Porque se ele não sabe e é apenas uma mera coincidência, aí começa a afastar a causa de aumento, não o roubo. Fica atento para isso. Se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transportado, peraí que o negócio desandou aqui, peraí, vamos lá, que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Aqui, meus amigos, assim como no inciso 2, nós repetimos as lições mencionadas lá na aula de furto, tá bom? Que eu convido você, meu caro amigo, a assistir. Mas se você não assistiu, rapidamente, o que eu posso dizer para você, o que temos aqui é o agente. Ele subtrai veículo automotor, mas isso ainda não aumenta a pena. O que aumenta a pena é quando ele efetivamente transpõe os limites, as fronteiras, quando ele passa de um estado para outro ou para outro país. Lembrando que há uma divergência doutrinária aí em se saber qual a compreensão exata da expressão Estado, se ela abrange também Distrito Federal. Alguns doutrinadores sustentam, se não me falha a memória, o professor Kleber Masson e o professor Nutt sustentam que a expressão Estado abrange também Distrito Federal. Se não me falha a memória, o professor Rogério Sanches também segue essa linha de raciocínio, tá bom? Entretanto, é preciso destacar, e aí particularmente eu penso dessa maneira, Estado não deve abranger Distrito Federal. É uma perspectiva minha, tá bom? Eu estou falando minha opinião, por uma razão muito simples. Quando o STJ se debruçou sobre o artigo 163, o crime de dano, lá tinha uma hipótese que levava a um tratamento mais severo do crime de dano quando se tratava de bem, de patrimônio da União, dos estados, dos municípios, e lá não falava Distrito Federal. O Ministério Público buscava condenação com esse tratamento mais severo. O STJ disse: tipicidade estrita, isso é caso de analogia em malam partem, e refutava a aplicação desse dispositivo que trazia um tratamento mais severo. Não é o crime de dano, o crime de dano está configurado, seria o tratamento mais severo se o patrimônio fosse do Distrito Federal por falta de previsão legal. Para mim, aplica-se a mesma razão aqui. Entender que Estado abrange Distrito Federal, na minha concepção, considerando que a Constituição Federal tem uma especificação muito clara, quando diz que União, Estado, Distrito Federal, município, cada um tem sua natureza jurídica, ou melhor, todos são entes, tá bom, da federação, mas cada um tem sua característica. Distrito Federal não é município nem é Estado. Entender que é igual a Estado é complicado, é forçar a barra, é minha opinião. Estender isso para Estado seria analogia em malam partem. É minha opinião. Perdão. Estender Estado para Distrito Federal, na minha opinião, é analogia em malam partem. Porém, entendam, é só a minha opinião. O professor Kleber Masson, o professor Nutt, o professor Rogério Sanches sinalizam e sustentam e argumentam com fundamentos que abrangeria sim Distrito Federal. Eu particularmente discordo, tá bom? É só um registro aqui. Bom, ainda aumenta a pena de 1/3 até a metade se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. Presta atenção, cuidado com isso. O que eu tenho aqui? A restrição da liberdade da vítima, aqui, para caracterizar o aumento de pena, deve ser por um tempo juridicamente relevante, ou seja, vai exigir uma avaliação concreta do juiz, vai depender do caso concreto. O juiz vai ter que analisar cuidadosamente as circunstâncias do caso concreto. Mas, de um modo geral,
é bem tranquilo dizer que se a retenção da vítima se dá por um tempo muito breve, vamos dizer, basicamente o necessário suficiente para a subtração, ou um pouquinho depois da subtração ela já é liberada, logo alguns metros depois, alguns poucos quarteirões, não há um tempo muito longo, só alguns pouquíssimos minutos. O entendimento é de que a doutrina tem sinalizado aí não configura o aumento de pena. O aumento de pena aqui seria se a vítima permanecer, veja, o agente subtrai e mantém a vítima por um tempo juridicamente relevante, ou seja, um tempo um pouco longo. Né? Então, o professor Nutt traz um caso em que o agente manteve a vítima por 40 minutos retida. E aí, naquele caso, se não me falha a memória, uma jurisprudência do STJ entendeu que a lei configurava o aumento de pena, tá certo? Mas já não se reconheceu em outras hipóteses quando a vítima ficou brevemente apreendida, retida e depois liberada alguns quarteirões, alguns metros depois. Então, é preciso avaliar com cuidado isso. Ainda sobre esse dispositivo do inciso 5, eu quero que você fique atento para um detalhe. Vale a pena fazer uma colocação. Se o agente deseja subtrair o automóvel e subtrai o automóvel, mas ao invés de liberar a vítima, seja imediatamente ou um pouco depois, ele mantém a vítima no porta-malas, objetivando com esta retenção, com essa restrição da liberdade, circular por caixas eletrônicos e objetivando com essa restrição, forçá-la a sacar dinheiro dos caixas eletrônicos. O professor Nutt diz, olha, nesse caso nós temos o roubo, quando ele subtraiu o veículo, mas temos também o crime de extorsão, uma extorsão qualificada, o 158, parágrafo 3º, conhecido por sequestro relâmpago, que é uma nomenclatura até criticada, em que o agente utiliza a restrição da vítima como forma de obter a vantagem indevida. E aí falaremos disso no crime de extorsão. E aí ele destaca, nesse caso, nós temos roubo e extorsão, do 158, parágrafo 3º, concurso material, 2 delitos. Fica atento para esse detalhe, tá bom? Muita atenção para isso. E se o agente não tem intenção de subtrair o veículo, simplesmente mantém a vítima retida e circula com o objetivo único e exclusivo de fazê-la, de forçá-la a sacar dinheiro dos caixas eletrônicos 24 horas, passeando pela cidade, o que é que eu tenho? Esquece o roubo, porque eu não tenho a subtração, eu tenho apenas alguém constrangendo a vítima mediante a restrição da liberdade com o objetivo de obrigá-la a fazer o que a lei não determina, tá certo? E aí eu estou de novo na extorsão, 158, parágrafo 3º, tá bom? Muita atenção para esse detalhe. Fechando aqui essas causas de aumento, nós temos ainda mais 2 incisos. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Lembre que quando falamos lá no furto, em abril de 2018, o legislador inseriu algumas alterações no nosso Código Penal, especificamente no furto e no roubo. Basicamente, lembrando aqueles casos que ficaram aí, foram muito comuns durante um período muito frequente, de caixas eletrônicos que eram estourados nas agências e tal, normalmente utilizando explosivos, né? Pois bem, isso levou à edição de qualificadoras e causas de aumento. No caso do furto, esta hipótese do inciso 6, no furto, qualifica. O furto vai para uma pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Aqui no roubo, não qualifica, apenas levará o negócio embolou. Apenas levará a um aumento de pena de 1/3 até a metade, tá certo? Lembrando que aqui ele fala não só do explosivo, mas ele diz, ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação. Então, inclusive a pólvora ou cordãozinho que serve para a montagem do explosivo, se subtraído, se esse for o objeto da subtração, aumento de pena no roubo, tá certo?
Ou então, também aumentará a pena de 1/3 até metade se a violência ou grave ameaça for exercida com arma branca. Olha aqui para cima. Vocês perceberam que o inciso 1 foi revogado, eu passei por ele e aí chega agora no inciso 7. Caros amigos, fiquem muito atentos para isso. Muita atenção. Às vezes você quer estudar, tem um livro, mas esse livro não é uma edição recente, então você precisa ficar atento, tá bom? Em 2018, esse tipo penal do artigo 157 começou a sofrer alterações, em especial no parágrafo 2º e no parágrafo 3º, além das inclusões do parágrafo 2º-A e do parágrafo 2º-B, tá bom? No caso do parágrafo 2º-A, aí nesse inciso 1, nessa parte aqui, ó, que eu estou grifando para você, peraí. Aqui no inciso 1, eu tinha dizendo que se o roubo fosse praticado com emprego de arma, era isso que dizia aí. Aí aumentava a pena de 1/3 até metade. A arma poderia ser arma de fogo, arma branca, e aí arma de fogo, arma branca. O que é arma branca? O que é arma de fogo? Por exclusão. Arma de fogo está lá no Estatuto do Desarmamento. Todo mundo sabe o que é. É o revólver, é a pistola, é o fuzil, a metralhadora. Na verdade, pronto. E o que é arma branca? É o que não é arma de fogo. E nesta concepção, fiquem atentos que da forma como estava redigida e também como está hoje, nós abrangemos a arma própria ou imprópria. A arma própria, aquela que é destinada ao ataque ou defesa, ela já é produzida com esta finalidade. E os exemplos claros, como o punhal, como o revólver, como a pistola, é muito claro, tá bom? E temos a arma imprópria, que é aquela que não é destinada para ataque ou defesa, mas pode, de repente, servir para isso. Um martelo, uma ferramenta da construção civil, não é fabricada para ataque ou defesa. Então, ela é uma arma imprópria. Pode ser utilizada, mas ela não é fabricada para isso. Eu gosto de usar o exemplo do taco de beisebol, que, inclusive, não é um hábito nosso aqui no Brasil, mas eu acho uma imagem muito clara. Né? Diz assim, ó, o taco de beisebol não é produzido para ataque ou defesa, é um instrumento esportivo, mas pode ser utilizado para. Ele entra no conceito de arma imprópria, tá bom? E quando olhamos para o inciso 7, o que é que o legislador fez? Na verdade, o que é que aconteceu antes de chegar no inciso 7? Lá em abril de 2018, meu amigo, o legislador pegou assim, ó, arma que estava aqui no inciso 1, ele revogou e criou o parágrafo 2º-A. E no parágrafo 2º-A, que vocês verão daqui a pouco, ele diz assim, ó, aumenta a pena de 2/3 se for praticado com arma de fogo. Certo. E agora? Com a nova redação em 2018, o roubo praticado com arma que não fosse de fogo estava fora da causa de aumento, não aumentava mais. Esta regra, ela é mais benéfica, meu amigo. Sim, como? Pera aí, vamos lá? Imagina que em 2017, João praticou um roubo utilizando uma faca. Pegou uma faca, encostou nas costas da vítima, disse, passa o dinheiro, o relógio, o celular, senão eu te espeto. Pronto, a vítima foi lá e entregou. Tranquilo? Roubo praticado mediante grave ameaça. E para a grave ameaça ele utilizou de quê? De uma faca. A faca não é arma de fogo, mas é arma. Ok? Então, aumento de pena, de 1/3 até a metade. Em 2017, quando chegou em abril de 2018, o legislador disse assim, agora é só arma de fogo que aumenta. A lei que, de qualquer modo, beneficia o agente, retroage. Então, esse cara que praticou o roubo em 2017, ele é beneficiado. Como? O roubo com aumento de pena passa a ser apenas roubo sem aumento de pena. O roubo do caput, 4 a 10 anos, a pena é reclusão de 4 a 10 anos e multa, era aumentado de 1/3 até a metade, porque ele usou a faca. Com a nova regra, não aumentava mais. Então, se beneficia,
retroage? Lembra disso? Pronto, show de bola. Percebendo isso, o legislador, em 2019, acrescentou o inciso 7 para dizer se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca, pronto, aumenta a pena de 1/3 até a metade. Qual é o detalhe disso, meu amigo? É que entre abril de 2018 e o surgimento desta nova regra, em 2019, o que é que aconteceu? Nesse espaço de tempo, eu não aplicarei este aumento de pena. Como essa regra ela é prejudicial, porque ela traz um aumento de pena, ela é pior para o réu, ela só é aplicada dali para frente. Ela não é aplicada para trás, ela não retroage. Então, fiquem muito atentos. Ainda no roubo majorado, o legislador nos trouxe 2 parágrafos, um aumentando a pena direto em 2/3 e outro no dobro, o dobro da pena do caput. Veja comigo o parágrafo 2º-A, ele diz que a pena é aumentada de 2/3 se a violência ou ameaça for exercida com emprego de arma de fogo. Atentem que tanto lá no inciso 7 do parágrafo 2º, que fala de arma branca, como aqui no inciso 1 do parágrafo 2º-A, quando fala de arma de fogo, a arma, seja branca lá no inciso 7, ou de fogo aqui no inciso 1, deve ser arma verdadeira, tá certo? Deve ser um instrumento de fato, verdadeiro. Então, deve ser realmente um revólver e não uma pistolinha de plástico, de água, tá certo? Não pode ser aquele dedo que a pessoa encosta nas costas da pessoa ou aqui do cantinho e diz, passa o dinheiro, senão eu vou atirar. O dedo não é arma, é só um simulacro. Né? O cara pega um cano de PVC, encosta nas costas da pessoa e diz, passa o dinheiro, senão eu vou atirar. Olha o cano aqui, ó. Né? Até isso é um objeto de uma pegadinha. O cara chega, ó o cano, ó o cano, ó o cano. Aí a pessoa, peraí, né? Pois é, essa pegadinha eu achei bem engraçada, né? Pois bem, o cano não é arma, é um simulacro, não se aplica. A arma de brinquedo não se aplica, tá certo? A pistolinha de plástico, de água, não se aplica. Então fique atento para isso. Segundo, no caso da arma de fogo, é importante ficar muito claro. Existe uma série de discussões jurisprudenciais que não dá para a gente avançar aqui, senão o vídeo fica muito extenso. Mas de um modo claro, eu preciso dizer para vocês que se ficar comprovado que a arma era absolutamente inapta para disparo, se a arma era absolutamente inapta para disparo, presta atenção, não incidirá o aumento de pena de 2/3. Fique muito atento para isso. Agora, presta atenção. A arma inapta para disparo, o simulacro, como eu citei para você, eles não caracterizam o aumento de pena, mas, meu amigo, eles são idôneos a causar a grave ameaça. Então, eles são idôneos para caracterizar o roubo, mas não são idôneos para o aumento de pena. Fica atento para isso, tá certo? Muita atenção para esse detalhe. Muita atenção para esse detalhe, tá bom? E também aumenta de 2/3 se a destruição ou rompimento de obstáculo, lembrem, e aqui vale a pena registrar para vocês, a destruição ou rompimento de obstáculo não é causa de aumento nem qualificadora no roubo, mas é qualificadora no furto. Está lá no parágrafo 4º, inciso 1. E se esta destruição ou rompimento de obstáculo se der com a utilização de explosivos, no furto, a qualificadora será outra. E aí a pena sairá de 2 a 8 para 4 a 10 anos e multa. Basicamente é essa a ideia que você tem lá no furto, né? 1 a 4 no caput, furto simples, 2 a 8 no qualificado inciso 1, do 4º inciso 1, e 4 a 10 anos e multa se utilizar explosivo. No caso do roubo, não qualifica. No caso do roubo, apenas aumenta de pena se a destruição ou rompimento de obstáculo se der mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Valendo aqui todas aquelas observações que fizemos quando comentamos o dispositivo do furto. Quando se fala de
artefato análogo que cause perigo comum, nós estamos falando não só de usar, não só de utilizar o explosivo ou o artefato análogo, nós estamos falando de efetivamente, ao utilizar, causar esse perigo comum. Fiquem muito atentos para isso, tá bom? E fechando, nós temos o parágrafo 2º-B que diz assim, ó, arma de fogo aumenta de 2/3. Beleza, mas aí a arma de fogo de uso permitido. Mas se a arma de fogo for de uso proibido ou restrito, tipo pistola 9mm, uma metralhadora automática, quem vai dizer isso é decreto presidencial. Tá bom? Então é um espaço aí em branco a ser preenchido por decreto presidencial, que vai discriminar o que é de uso permitido, proibido e restrito. E aí, se for arma de uso restrito ou proibido, aí, meus amigos, no aumento não será de 2/3, será do dobro, ó, com o emprego... Peraí, calma, vamos lá. Peraí. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo. Então, fique atento. Simplesmente arma de fogo de uso permitido aumenta de 2/3. Se for de uso proibido ou restrito, aplica-se a pena em dobro, a pena do caput em dobro, tá certo? Muita atenção para esse detalhe. Agora, resta-nos tratar do parágrafo 3º do artigo 157. O que eu tenho aqui, meus amigos, é o roubo qualificado propriamente dito. Este sim é o roubo qualificado. E, mais especificamente, um roubo qualificado pelo resultado. Acompanha comigo o parágrafo 3º. O legislador disse assim, ó, se dá violência, então, portanto, não é a grave ameaça, tá bom? Resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Lesão grave, meus amigos, é aquela que está descrita no artigo 129, parágrafos 1º e parágrafo 2º. Quando o legislador fala em lesão grave, abrange também a lesão gravíssima, tá bom? Até porque, se você for ao artigo 129, parágrafo 1º, ele diz assim, ó, lesão grave, e aí apresenta o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O que a doutrina classifica em grave e gravíssima, tá bom? Mas é muito tranquilo dizer se resultar em lesão grave e, obviamente, a gravíssima vai qualificar o roubo, tá certo? E se resultar em morte, a pena será de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Fiquem atentos, que eu falo aqui no inciso 2, ó, peraí, calma, no inciso 2, tá vendo aqui, ó, resultar em morte. Eu tenho um crime qualificado pelo resultado, é o que nós chamamos de latrocínio. E o latrocínio, por estar alojado no parágrafo 3º, inciso 2 do 157, que está no título dos crimes contra o patrimônio, o latrocínio é classificado como um crime contra o patrimônio, muito embora também afete o bem jurídico vida. Portanto, o seu julgamento não se dá pelo tribunal do júri, ele se dá pelo juiz singular, ele não vai para o júri, tá certo? Porque júri, a competência do tribunal do júri é qual? Crimes dolosos contra a vida. Se o latrocínio é considerado crime contra o patrimônio, ele está fora do tribunal do júri. Então, fica atento para isso. Segundo aspecto, eu tenho aqui um crime qualificado pelo resultado, que pode ou não ser préter doloso. Cuidado, latrocínio nem sempre é préter doloso. Esta morte aqui do inciso 2, ela pode ser uma consequência culposa, e aí eu terei um crime préter doloso, ou ela pode ser, sim, uma consequência dolosa, e aí eu não terei crime préter doloso. Acompanhe comigo, meu amigo e minha amiga. O crime qualificado pelo resultado é o gênero de onde eu tenho espécies, basicamente 4 espécies, e uma delas é que eu chamo de préter doloso. O crime qualificado pelo resultado, se eu olhar antecedente e consequente, eu tenho dolo e culpa, dolo e dolo, culpa e culpa, culpa e dolo. O préter doloso é só uma dessas hipóteses. É aquela em que eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente.
Então, analisando dessa maneira, lembrem, o latrocínio pode ser pré-doloso ou não, tá certo? Mas o fato é, o latrocínio é sim um crime qualificado pelo resultado. Muita atenção para isso. Sobre o latrocínio, é importante lembrar para você a súmula 610, que discute a consumação do crime de latrocínio. E o que define a consumação do delito de latrocínio é exatamente o evento morte. Se a morte se consuma, o latrocínio se consuma, mesmo que a subtração não tenha se consumado. É o que diz a súmula 610. Acompanha comigo a leitura e o realce. Ó. Súmula 610 do STF. Ela diz assim, ó, há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Então, ficamos por aqui com o estudo do crime de roubo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.